Bom dia, hoje é dia 23 de março de 2024. Este vídeo aqui eu vou fazer aqui um relato sobre perseguições, Inquisição, valdenses, albigenses, porque existe o Frei Tiago de São José de Monte Carmelo, da Igreja Católica. Ele fez uns vídeos aí dizendo que os evangélicos, os protestantes mataram muita gente na França, tal, jogou tudo nas costas dos evangélicos. Então, isso aqui é a verdadeira história que é conhecida, certo? Não é minha opinião, isso aqui é tirado de relatos históricos que aconteceram. Então, vamos lá, sobre a Inquisição. A Inquisição ela foi criada pelo Papa Inocêncio III no ano de 1198. Ou seja, a gestão deste Papa, de 1198 a 1216. Então, neste interim, neste tempo, foi criada por este Papa a Inquisição. Nome da Inquisição: Santo Ofício, Tribunal Eclesiástico. Então, os suspeitos de heresias eram torturados, prendiam e castigavam os hereges. A vítima era encarcerada pelo resto da vida ou era queimada, e seus bens eram confiscados e divididos entre a Igreja e o Estado. Esta igreja aqui é a Igreja Católica, certo? Papa da Igreja, o líder da Igreja Católica. As vítimas: albigenses na França, na Espanha, na Itália, na Alemanha, nos Países Baixos. Ou seja, essa Inquisição foi encomendada para eliminar os opositores da Igreja. Então, a Inquisição ajudou a esmagar a Reforma Protestante também. Em 30 anos, de 1540 a 1570, aproximadamente 900.000 protestantes foram mortos nas guerras do Papa para exterminar os valdenses. Então aqui está a real verdade, porque o Frei Tiago falou que muitos foram perseguidos pelos evangélicos na França, mortos, e ninguém faz nada. Então tá aqui a verdade. Se vocês forem pesquisar, certo? Essa minha pesquisa aqui não vou considerá-la como absoluta. Se alguém quiser contestar perante a história, pode contestar, certo? Nós queremos a verdade. Então, aproximadamente 900.000 protestantes foram mortos nas guerras. Foi premeditado, a Inquisição foi criada para isso, e ela também é um auxílio para manter o poder papal, certo? Na Idade Média. Então, frades e padres dirigiam a obra de queimar vivos os homens e mulheres inocentes. Faziam isto em nome de Cristo e por ordem direta do seu vigário, o Papa, certo? A Inquisição foi usada pelos papas durante 500 anos para manter o seu poder. A Inquisição contou com a liderança de jesuítas. Um dos métodos para descobrir as vítimas a serem perseguidas foi a confissão auricular, inventada por Semíramis, e que até hoje eles utilizam. Assim eles conseguem descobrir os segredos da sociedade para poder agir e confirmar os seus planos de dominação mundial. A confissão auricular, que os homens e mulheres deveriam confessar a Deus, confessa a homens carnais, a homens, meros mortais. Bom, tudo bem. Objetivos da Inquisição: combater a reforma, certo? Foi um dos objetivos. Protestar e recuperar os territórios perdidos.
combater a reforma protestante e recuperar os territórios perdidos, certo? Pelos protestantes. Ou seja, houve guerras e os protestantes conquistaram a dominação espiritual, ou seja, criaram a nova forma de adoração a Deus. Os protestantes surgiram nesta época. Então a Inquisição teve esse objetivo de erradicar os protestantes, tá? Em 1229 criou-se a Inquisição, foi criada em 1229. E dentro de 100 anos, os albigenses foram completamente exterminados, tá bom? Então, eu estou saindo de foco aqui, o importante aqui é o assunto, não é eu, certo? Não vão ficar preocupados se eu não olhar nos olhos de vocês, porque o meu interesse aqui é difundir a verdade, a história, como o João Batista, né? Não, eu sou uma voz, tá bom? Alguma coisa sobre os valdenses aqui, depois vamos continuar sobre os albigenses. Valdenses. No sul da França e norte da Itália. Eles pareciam com os albigenses, mas não eram os albigenses. Então, quem são os valdenses? Valdo, um homem rico, negociante de Lyon, no sul da França. Em 1176, deu suas propriedades aos pobres e saiu a pregar. Opunha-se à usurpação e ao desregramento do clero. Negava a este o direito exclusivo de pregar o Evangelho. Rejeitava missas, orações pelos mortos e o purgatório. Ensinava que a Bíblia era a única regra de fé e de conduta. Despertou no povo o desejo de ler a Bíblia. Foram sendo reprimidos aos poucos pela Inquisição, exceto nos vales alpinos, a sudoeste de Turim, onde ainda hoje existem. É a única seita medieval que sobreviveu. São hoje a principal denominação protestante da Itália. Heróica resistência. Voltando a respeito dos albigenses ou cátaros, no sul da França, norte da Espanha e da Itália. Eles pregavam contra a imoralidade do clero, contra as perseguições, o culto dos santos e imagens, rejeitavam completamente o clero e suas pretensões, criticavam as condições da igreja, opunham-se às pretensões da igreja de Roma. Essas pretensões aqui, certo? Ponto de interrogação. Faziam um largo uso das escrituras, viviam abnegamente e eram muito zelosos da pureza moral. Em 1167, eram numerosos no norte da Itália. Em 1208, o Papa Inocêncio III ordenou uma cruzada. Seguiu-se uma guerra sangrenta, cidade após cidade foi passada ao fio da espada. Massacraram o povo sem poupar idade nem sexo. Em 1229 foi estabelecida a Inquisição. Em 100 anos, eles foram completamente desarraigados. Após confrontarem a Igreja Católica e o Papa, o destino dos seguidores, chamado de cátaros, foram à fogueira. Apesar disso, hoje em dia há aproximadamente 2 milhões de cristãos no mundo. Esse valor aqui eu estou um pouco desatualizado, talvez até mais. Jesus, para registrar que Jesus foi morto pelos romanos, certo? Romanos. O cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. A ICAR tornou-se a instituição mais importante da Idade Média, certo? Porque isso aí é a restauração do Império Romano pagão. A Igreja Católica Apostólica Romana. É a restauração. O Império Pagão reviveu com um novo nome, né? Orientado com a força do cristianismo. Como está lá em Apocalipse
A besta reviveu. No sul da França, numa região autônoma chamada Languedoc, havia uma seita cristã, me parece que é esse nome mesmo. Havia uma seita cristã, os cátaros, se dominavam cristãos, Languedoc. Estou pronunciando assim como está escrito. O Papa Inocêncio III considerou os hereges. O Papa criou em 1209 uma luta armada contra os cátaros, que é Cruzada Albigense, cristão contra cristão. Os cátaros, cristãos, pregavam a simplicidade e a pureza. Cátaros é puro no grego, significa puro. Acreditavam só no Novo Testamento. Não acreditavam que Jesus fosse filho de Deus. Jesus era apenas um profeta importante. Os sacerdotes, homens ou mulheres, eram perfeitos. Então, eles não acreditavam que Jesus fosse o filho de Deus. Então, aqueles que não comungam com eles, certo? Eles eliminam. Na história está que eles eliminaram. Aqueles que não pensam igual a eles, que pensam diferente, eles combatem até a eliminação total. Tá bom? É só acompanhar os discursos deles, do Papa, dos padres, certo? Diria que eles são como os fundamentalistas muçulmanos, que pregam uma guerra religiosa. Nesse caso aqui, a Igreja Católica é disfarçada. Eles perseguem, né? Perseguem, combatem os evangélicos, outras religiões. Eles se dizem a religião verdadeira, e até que para entrar no céu, é só a religião deles. Sem eles, ninguém entra no céu. Então eles são fundamentalistas religiosos. A Igreja Católica é fundamentalista. Pelo histórico dela, é fundamentalista. Este é o primeiro vídeo sobre a Inquisição, sobre perseguições dos cátaros, ou seja, os albigenses, os valdenses. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar essa questão dos albigenses, tá bom?